Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Rodolfo Moroso Borges, eu sou fisioterapeuta osteopata e um dos sócios proprietários da clínica Borges Fisioterapia. Para esse vídeo inaugural do canal da Borges Fisioterapia, eu vou falar um pouco dos mecanismos da enxaqueca. Então esse vídeo ele vai ser dividido em 3 partes. Uma primeira parte para conceitos anatômicos, uma segunda parte que eu vou falar do sistema serotoninérgico e também da questão da permeabilidade intestinal, e uma terceira parte falando então de tratamento. Espero que vocês gostem e aproveitem bastante. Bom, para começo de conversa, é importante frisar que a enxaqueca ela é a doença mais incapacitante em indivíduos abaixo de 50 anos. Acaba acometendo entre 10 a 15% da população mundial, e desses 10 a 15% da população, 20 a 30% sofre com outro fenômeno chamado de aura. A enxaqueca ela pode ser dividida então em enxaqueca com aura ou enxaqueca sem aura. A aura ela é um fenômeno reversível de sintomas neurológicos, geralmente caracterizados por perda de visão, chegando a durar entre 5 a 60 minutos. Tirando isso, os outros sintomas, seja da enxaqueca com aura ou sem aura, elas são similares, que ela vai se caracterizar então como uma dor unilateral na face, né, hemicraniana, de característica pulsátil, e geralmente pode variar os lados entre as crises, nem sempre é o mesmo lado que acomete. Existem outros sintomas associados também, como náuseas, vômitos, calafrios, sensibilidade à luz, ao som e aos movimentos. Geralmente, a enxaqueca é dividida em 4 fases. A fase que a gente chama de pródromo, a fase que a gente chama de aura, a fase que a gente chama de crise da enxaqueca mesmo, que é a crise da dor, e o pós-dromo. A intenção não é aprofundar muito essas fases não, já tem bastante coisa falando sobre o assunto. O intuito aqui desse primeiro vídeo, então, é abordar um pouco mais a questão anatômica e fisiológica dessa questão, então, da enxaqueca. Existem algumas teorias que tentam justificar, né, as causas da enxaqueca. Existe a teoria vascular, da inflamação neurogênica, a secreção de substâncias pró-inflamatórias e citocinas pró-inflamatórias que desencadeariam a crise. E existe também a relação com o sistema trigêmino vascular. Então, nas próximas imagens aqui, eu vou mostrar exatamente essas relações do sistema trigêmino vascular e entender um pouco o mecanismo de como que esse sistema poderia, então, ajudar a desencadear as crises. Então, o que eu queria mostrar para vocês são algumas imagens relacionando principalmente com o nervo trigêmeo e algumas funções para até ficar um pouco mais didático, né? Então, nessa primeira imagem aqui, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo algumas subdivisões aqui do nervo trigêmeo e seu núcleo, tá? Então, nessa divisão aqui, a gente vai dividir em parte periférica e parte central. A parte periférica vai ser relacionada com o gânglio trigeminal e os ramos que saem desse gânglio trigeminal, né? Então, a gente vai ter o primeiro ramo do trigêmeo, que a gente vai chamar de ramo oftálmico, o segundo ramo, o maxilar, e o terceiro, chamado mandibular. Acontece que toda essa informação, então, sensitiva, ela vai, então, uma parte não aparente ali do tronco cefálico da ponte do bulbo, tá? Então, nessa região aqui, a gente vai ter, então, todo o núcleo aqui sensitivo do trigêmeo. E se a gente acompanhar o trajeto do laser aqui, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que esse núcleo ele vai até a região cervical, até nível medular de C3 e C4. É o que a gente vai chamar então de núcleo espinhal do nervo trigêmeo. Então, qualquer alteração trigeminal sensitiva pode afetar a questão de metâmeros ali da cervical alta e qualquer alterações da cervical alta, alterando então toda a questão relacionadas com o trigêmeo também. São possibilidades aqui, tá? E aí, numa outra imagem, a gente mostra então a distribuição do nervo trigêmeo. Então, o nervo trigêmeo ele vai ser responsável pela inervação sensitiva da face, né? Então, da região frontal, da órbita, da região periorbital, de face, maxila, né? A mucosa nasal,
dentes maxilares, dentes mandibulares e os 2 terços anteriores da língua do ponto de vista sensitivo, certo? Além disso, o nervo trigêmeo ele é responsável pela inervação sensitiva do que a gente chama de dura mater intracraniana, principalmente da dura mater intracraniana que a gente chama de supratentorial, ou seja, acima da tenda do cerebelo, que é essa estrutura transversal aqui da dura mater intracraniana. Então, o que tiver acima da tenda do cerebelo é inervada sensitivamente aqui pelo trigêmeo. Além disso, o nervo trigêmeo ele é responsável pela inervação de alguns vasos intracranianos, vasos piais, né, da região da pia mater, aracnoide, mas também de vasos ali do polígono de Willis, principalmente ali da região anterior e média do polígono de Willis, pegando então a artéria cerebral anterior e cerebral média principalmente, tá? Então qualquer alteração de diâmetro desse vaso vai provocar então uma resposta trigeminal. E é isso que é relacionado então do sistema trigêmino vascular. Qualquer alteração do diâmetro do vaso, e seja uma alteração muito abrupta, vai gerar um reflexo nociceptivo, um reflexo aferente nociceptivo, né? Um reflexo de dor. E vai ter então uma interpretação baseada ali através dos nervos, principalmente o nervo oftálmico, que é o primeiro ramo do trigêmeo, que vai enviar essa informação então para o seu núcleo ali na região da medula, né, oblonga, né, do bulbo, mas também da medula cervical, ali até aquela região de C3 e C4 que eu comentei com vocês. Outro aspecto importante a ser destacado também é em relação a esse núcleo aqui, ó, o núcleo salivatório superior, que tem então relação com o nervo facial. Então informações eferentes saem aqui desse núcleo salivatório superior e vai passar para um nervo chamado nervo petroso maior. Então seria um nervo parasimpático. Esse nervo petroso maior vai se juntar com o nervo simpático, que é esse nervo aqui petroso profundo, e vai formar então o que a gente chama de nervo do canal pterigoide ou nervo vidiano. A sua porção parasimpática vai fazer sinapse no gânglio esfenopalatino e vai controlar a glândula lacrimal e a mucosa nasal. Por que eu estou destacando essa parte aqui? Porque existe uma conexão do núcleo do trigêmeo com o núcleo salivatório superior, e aí vai provocar um reflexo trigêmino autonômico, né? Então, alterações do núcleo trigeminal podem excitar esse núcleo salivatório superior e, junto com isso, provocar, então, durante uma crise de enxaqueca, reflexos autonômicos, relacionando, então, com lacrimejamento e rinorreia, né? Produção excessiva de muco, né? Então o paciente acaba escorrendo o nariz. Isso é muito característico, principalmente das cefaleias em salva. Não vou aprofundar sobre isso, mas nos quadros enxaquecosos isso também pode acontecer, certo? Então sintomas autonômicos acometendo então esse paciente. Bom, então aqui ó, a gente tem um resumo do que eu acabei de falar, do sistema trigêmeo vascular, né? Então, o que vai acontecer aqui? Aqui em verde seria o núcleo espinhal do nervo trigêmeo, toda a relação ali com a região cervical alta. Só que o que acontece aqui, né? Olha só, o núcleo espinhal tendo conexões com o núcleo salivatório superior, com o núcleo parabraquial, substância periaquedutal cinza, hipotálamo e tálamo, tá? Essa conexão aqui eu queria destacar, porque aqui vai formar então o trato trigêmeo talâmico, que vai então conduzir a informação nociceptiva do tálamo para algumas regiões aqui do córtex, que vai ser então o córtex motor, córtex sensitivo, córtex auditivo e córtex visual. Quando chega uma informação nociceptiva por alterações aqui do diâmetro do vaso intracraniano, qual que vai ser a consequência? A consequência, então, vai ter um reflexo nociceptivo aqui do primeiro ramo do trigêmeo, né? Vai provocar até o núcleo espinhal trigeminal e, primeiramente, o que vai acontecer? A sintomatologia percebida pelo paciente vai ser, então, dessa região aqui do occipital, então, do olho para essa região, mas como também vai irritar
a raiz cervical alta ali, principalmente o nervo occipital maior, que vai ser inervação sensitiva dessa região, o paciente ele vai referir também sensibilidade da região posterior e até o topo da cabeça aqui, tá? Então, geralmente o paciente ele refere a dor em toda essa região aqui, ok? Essa informação, então, vai ser conduzida para o córtex sensitivo aqui, somatosensório, nessa região aqui parietal. Mas como existem, então, conexões ali com o córtex motor, com o córtex auditivo e o córtex visual, ocorrem também aqueles sintomas de fotofobia, né, sensibilidade à luz, fonofobia, né, sensibilidade a som e movimentos incoordenados, às vezes descontrolados, né, justamente porque existe, então, uma informação errônea acontecendo ali naquela região de todo esse mecanismo neural que eu acabei de apresentar. Então, por isso que o paciente, principalmente em crise, durante a aura, né, e a crise enxaquecosa, o paciente ele prefere ficar num quarto escuro. Justamente por quê? Porque ele está recebendo esse bombardeio de informação nociceptiva ali no sistema nervoso central e ele não consegue controlar aquilo. Então, ele tem que ficar realmente num ambiente mais escuro e aí até para realmente se proteger um pouco mais ali desses problemas. Então, para essa primeira parte do vídeo, esses conceitos anatômicos que agora estão mais claros, para a segunda parte a gente vai focar então na questão de como que esse sistema é ativado, né, os gatilhos, como a serotonina entra nessa equação e o que a permeabilidade intestinal afeta nas questões também da enxaqueca. Então fiquem ligados para a segunda parte. Forte abraço e até a próxima!